para colocar o Brasil numa situação difícil. Eu tenho que ter muito cuidado, desculpa, gente, eu tenho que ter muito cuidado com as palavras que eu uso, porque eu não sei, o YouTube tá meio doido, tá? Eles dão umas shadow banning, que chama, né? Eles botam o vídeo um pouco encostado, não entrega para muita gente, reduz a visibilidade, pelo que eu estou entendendo, e às vezes também reduz monetização. Eles são cheios com determinadas palavras que eu uso, então tem que ter um cuidado enorme. Fica até chato que eu tenho que ficar, vamos dizer, eu tenho que ficar raciocinando aqui antes de falar, pensando, não é, escolhendo as palavras certas, e às vezes não vem. É complicado isso daí. Então, vou tentar explicar de uma maneira tranquila. É, em algumas conversações, principalmente com o Edbel, com o ET Bilu, alguns anos, isso tem muitos anos, isso foi 2012, 2013, por aí, ele falava, olha, vão causar uma situação aí para colocar o Brasil numa situação assim complicada, entre aspas, com a comunidade internacional, justamente para determinadas retaliações, determinadas complicações, tá? Porque eles estão muito de olho na região amazônica e querem morder um pedaço. Então precisam criar situações, criar confusões. Eu não estou falando aqui, vamos lá, hein? Vamos prestar atenção direitinho. Eu não estou falando aqui que o que esses idiotas aí, aqui no nosso governo e na nossa corte, o que esse pessoal aí está fazendo, o que esses abobalhados aí estão fazendo, tá? Eu não estou justificando, tá? O que eu estou falando é o seguinte, o que eu estou falando é o seguinte, esses abobalhados aqui, que estão fazendo essas porcariadas todas aqui, eles estão seguindo ordens. O que a gente tem que entender é o seguinte, quem comanda aqui é quem comanda nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, na China, no Japão. Quem manda é o GO, gente, tá? Não existe esse negócio de um grupinho de lá, coloca, não vamos dizer, o grupinho daqui em situação, em saia curta, coloca tarifa, coloca... Isso é tudo um jogo, mas vem lá de cima, tá? Vem lá de cima. Entenderam? Então eles usam esse tabuleiro para confundir as pessoas, né? E ele falou, vão tentar colocar o Brasil em maus lençóis, não é? E ninguém melhor do que esses abobalhados que estão aí, que é um bando de ignorante, né? Uma pinguçada. Esse pessoal, porra, não é totalmente, altamente corrupto, são fáceis de manipular. Né? Então, estão mexendo com esse pessoal para fazerem uma cagada atrás da outra, né? E colocar a gente dessa maneira. Né? Então é complicado isso aí, gente. Mas isso vamos dizer, isso é intencional, isso é tudo está seguindo um plano. O que a gente está vendo, de fato, é esse fogo no parquinho. Mas não é só aqui, é no mundo, gente. É no mundo, a gente tem que entender isso. Tá? As nossas lideranças todas servem a esse grupo, né, que está por cima. Essa galera aí é que está tocando terror e, poxa, está fazendo, vamos dizer, está cumprindo a agenda deles, não é? Criar confusão, criar caos, desestabilização, não é? Desestabilização econômica, desestabilização social, principalmente, não é? É um plano, gente, é o plano deles, não é? É o plano deles. Justamente para quê? Para depois vir com as ditas, vamos dizer, medidas para salvar a barraca. Não é? Cria o problema e depois traz a solução. Esse daí é o modus operandi do GO, gente. Sempre foi assim. Eles é que criam as crises para vir com as soluções. E as soluções interessam a eles e a agenda deles. Então a gente tem que olhar com essa visão. Quando você olha com essa visão, você começa a entender, começa a montar o quebra-cabeça. Entendeu? Aparentemente, não é? Parece até ser de uma maneira, mas não é. Tanto é que a gente vê aqui a nossa grande mídia, com esses abobados que nos lideram aqui no Brasil, tentando, né, instrumentalizar a nossa soberania e não sei o que. Gente, é uma piada isso, né?
estão nos chamando de idiotas, né? Estão nos chamando de idiota. A gente precisa entender esse jogo todo, gente. Precisamos. Precisamos entender esse jogo todo. Isso é muito importante. Muito importante. Muito importante. Porque, de novo, gente, a gente está num momento complexo, tá? Dessa transição. Eu canso de repetir e vou ficar repetindo aqui até a ficha cair, gente. É um momento complexo, é uma transição monstruosa, cíclica, tá? Isso aí aconteceu no passado, só que nesse momento são 3 ciclos se concluindo. Além do que tem a situação desse corpo celeste desconhecido aí, que muitos chamam de Nibiru, que a gente não sabe ainda direito, não é porque os planetas não são aquilo que a NASA conta para a gente, que a nossa ciência conta, não é bem assim, a história é outra, tá? Então, o que acontece? E ainda tem o GO no meio, não é? Criando confusão, o máximo de confusão possível, o máximo de crise possível para justamente tentar a implementação do sistema digital deles, redução da população absurda, redução absurda da população, não é? Consolidação, não é, do sistema de controle e poder deles, com inteligência artificial, com não sei o quê. É isso aí que a gente vem falando, a gente está assistindo de cadeira isso aí, não é? E vem acontecendo de uma maneira, vou dizer até que assim, previsível, até não tem muita, não é? Quem segue de perto toda a ação do GO de maneira mundial, né? Nesses anos todos está começando a enxergar, está cada vez mais claro. Por quê? Porque esse pessoal está cada vez mais assim, como é que eu posso falar? Eles estão cada vez mais assim, certos da vitória. Eles estão cada vez mais arrogantes. E estão assim, não estão nem aí para a população. Nem aí, estão nem aí. Estão nem aí. Perderam o pudor, estão mentindo descaradamente. Em 24 horas mudam suas posições de maneira radical. Basta ver o Donald Trump com a situação do Epstein. Eu não sei se vocês estão seguindo, não é? Espero que sim. Esse cara que praticamente dizem que, não é, se cancelou na prisão em Nova York, foi preso, e que se cancelou na prisão, vocês me entendem, eu tenho que estudar as palavras aqui. E que pilotou um esquema monstruoso durante anos, que eu não posso falar nem o nome, não dá para falar, mas com crianças, né, com mulheres, com homens, abastecendo essa liderança toda, liderança política, liderança de toda espécie, empresarial, está no meio Bill Gates, está no meio Bill Clinton, está no meio Príncipe Andrew, está no meio... É a elite mundial esse cara, e filmava tudo, guardava tudo, não é? São anos com provas, com vídeos, com testemunhos, com o diabo a quatro aí pela mídia fora falando. E aí, de repente, o Donald Trump agora, essa semana, eu até comentei semana passada, mas ele piorou ainda. Ele continua falando e ainda está falando que isso é teoria da conspiração, nunca existiu, foi uma criação dos democratas. Como que muda assim, gente? Mandaram ele, né? Mandaram, fica quieto, não fala mais desse assunto e muda, vira a página. Só que a população americana, graças às redes sociais, não é? Graças às redes sociais, não é? Que vem mostrando, tem um monte de material disso daí nas redes, gente. Um monte de vídeos, é que é complicadíssimo falar desse assunto, né? De maneira aberta, explícita, não dá. Mas tem fato material aí, justamente mostrando que, porra, não é uma teoria da conspiração, é uma realidade com provas, com vídeo. Eu já vi determinados vídeos que foram colocados, inclusive o cara sumiu, também foi cancelado, se cancelou, aparentemente se cancelou. Esse cara jogou uns vídeos fortes, muito conhecido em determinados canais aí, eu cheguei a ver. E é impressionante, gente, é impressionante. E como é que, de repente, poxa, da noite para o dia, o Trump, não, isso é teoria da conspiração, vamos esquecer isso aí, tem coisa mais importante, esquece isso aí. Mandaram